Agora, estudaremos a cônica elipse. Essa cônica, ela é gerada, como todas as outras cônicas, por uma partição do cone. Então, quando colocamos uma folha inclinada desta forma, como está na figura que eu fiz, vamos ter essa intersecção com o cone e gerar assim uma elipse. Então, sejam F1 e F2 os pontos do plano e C e A, tais que C é igual a metade da distância entre esses F1 e F2, e A escolhido tal que o A vai ser menor do que o C, a elipse vai ser a curva formada pelos pontos P do plano, então todos os pontos P do plano, cujas distâncias aos pontos F1 e F2 somadas é igual a 2A. Ou seja, vão satisfazer essa relação métrica da elipse, que é o P ao F1 mais o P ao F2 é 2A. Então, F1 e F2 são chamados de focos, vão ser os focos da nossa elipse. E se esse C é igual a zero, ou seja, se os focos... Então, aqui a gente tem um Czinho. Não confunda com centro, esse aqui é o centro. Esse Czinho, se esse Czinho, essa distância entre o centro e o F1 for zero, os focos se coincidirão, então teremos uma circunferência. Vamos falar agora dos elementos básicos de uma elipse. Por exemplo, os focos. Os focos, como acabamos de ver, e os quais precisamos para posteriormente fazer nossa elipse no GeoGebra. A reta E será o eixo focal, então os dois focos passarão por ele. Neste caso, que a gente está falando aqui, gente, do caso horizontal. Então, o ponto médio, que é o C, vai ser o centro. Já falamos das distâncias, então, a distância 1 e distância 2, que é P até F1 e P até F2, são os raios focais. Como sabemos que esta distância é C, então, F1 até F2, que se chama distância focal, valerá 2C. Então, é a multiplicação desse C por 2. A reta N é o eixo normal. Então, a gente tem o eixo focal e o eixo normal. Pontos A1 e A2 sobre o eixo e o B1 e o B2 sobre o eixo normal N. Então, aqui é N. São os vértices. A1, A2 é o eixo maior e B1, B2 é o eixo menor, nesse caso horizontal. Então, a gente vai ter que A1 e A2 vai ser maior do que B1, B2. Então, teremos que essa medida aqui é A e A. Então, do A1 até o A2, temos que isso é 2A. Relação fundamental da elipse. Então, como a elipse tem a simetria, os semi-eixos menores têm a mesma medida. Chamando de B essa medida, então aqui, chamando de B essa medida, pela relação métrica da elipse no vértice B1, teremos que B1 até F1 somado com B1 até F2 será 2A. Já que aqui temos um triângulo isósceles, podemos usar, então, Pitágoras.
certo? Então, temos aqui o C, que é o centro, B1, que é um dos vértices, e F2. Vamos desse lado. Então, sabemos que o eixo focal e o eixo normal são perpendiculares e que aqui vai ter 90 graus. Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente vai achar uma relação muito fundamental. Por quê? Se isso aqui é C, isso aqui é B, e como acabamos de ver, isso aqui é A, então simplesmente A ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os catetos. E também, se esse C0, como a gente acabou de ver, A é igual a B, como a gente tinha falado antes, por falar agora temos certeza disso. Antes eu tinha certeza, mas agora estamos com as contas vendo que temos certeza, teremos uma circunferência. Então, se o C é igual a zero, então se essa parte é igual a zero, A ao quadrado igual a B ao quadrado, raiz dos ambos lados, A igual a B. Então, é uma circunferência. A excentricidade da elipse. Dado uma elipse com o semi-eixo maior A e distância focal 2C, o número, então a gente sabe que esse vai ser quem? C sobre A. E isso vai ser a excentricidade. E ela sempre vai estar entre 0 e 1, porque o A é maior que o C. Então, o A é maior que o C. Caso o C seja como a gente acabou de falar da circunferência, a excentricidade da circunferência ela é nula, porque o A é igual ao B, então se a gente fazer essa divisão, vamos ter 1. E 1 menos 1 é 0, como a gente já viu várias vezes. Então, se a excentricidade está menos achatada, se a elipse está menos achatada, se a excentricidade for 0, as coisas se relacionam. E quanto mais achatada, mais vai ser perto de 1. Então, vamos pensar numa circunferência. Então, vai ser próximo de 0. E vamos pensar em uma elipse bem achatadinha, bem compressadinha. Então, vai estar próxima de 1. A equação padrão, então, vamos ter os dois casos que eu falei, onde ela é horizontal. Então, essa distância A aqui vai ser maior do que essa distância Bzinha. Então, teremos essa equação padrão. Vamos fazer um exercício. Então, determinar os parâmetros. Quem são o parâmetro? A, B e C. Os vértices, então, A1, B1, A2, B2. E o foco, então, F1 e F2. Se temos que essa é a nossa elipse, primeiramente sabemos que esse A está ao quadrado e esse B está ao quadrado. Então, já que 8 ao quadrado é 64, A igual a 8. E que 6 ao quadrado igual a 36, então B igual a 6. Logo, os vértices vão ser, por ela ser desta maneira, ela é horizontal, porque o A é maior do que o B, então B e A. Vamos ter que A1 é menos 8 zero, A2 é 8 zero. Então, menos 8, 8. E o B, 6, menos 6. Então, de
A ao quadrado lá da relação fundamental igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, a gente obtém que esse vai ser o c. E com c podemos encontrar o foco. Porque quem que é o c? É a distância do centro até o foco. Então, vai ter o negativo e vai ter o positivo. Então, 2 raiz de 7, 2 raiz de 7. Positivo, negativo. Agora, pensaremos no eixo vertical. Então, agora o nosso B será maior do que o nosso A. B maior que A. Vamos fazer um exercício da mesma forma. Olha, veja que aqui não tem nada embaixo, tem 1. Dessa maneira, se a gente dividir ambos os lados por 36, obteremos 9 sobre 36, 4 sobre 36 e 36 sobre 36. Então, vamos ter o quê? X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. B maior que A, pois 9 maior que 4. Então, quem que é? No caso, 3 maior que 2. Então, quem que é o nosso C? Nosso C vai ser perante a relação fundamental. Ele vai ser encontrado por causa da relação fundamental, porque C ao quadrado mais B ao quadrado igual a ao quadrado. Fechou? Então, C é igual a o centro, no caso, centro é igual a C sobre A, que vai ser raiz de 5 sobre 3. Aqui, só por curiosidade, caso vocês queiram fazer alguma elipse que não tem centro 0, 0, então vão ser centros x0 e y0, pois são diferentes de 0. A única coisa que muda nessa equação, seja na horizontal ou na vertical, é que agora a gente não vai fazer mais só o x, a gente vai subtrair esse valor que está distante. Então, a gente vai ter aqui o x menos o x0 e o y menos o y0 nessa parte da fração do numerador. E vamos para um exemplo. Então, x menos 4. Então, nosso centro vai ser 4 e 0. Mas a gente sabe que C é igual a 2 raiz de 3. Fechou? Agora, faremos uma elipse por meio do programa GeoGebra. Nele, temos a função, a ferramenta elipse. Só ir nessa casinha e selecionar elipse. Nela própria, já nos diz o que precisamos. Precisamos selecionar 2 focos e um ponto. Então, seja o foco menos 2 e 2 e um ponto da elipse, então temos aqui a nossa elipse.